Olá, meus prezados alunos, olá, meus prezados seguidores aí da página Prof. Renato Brasileiro. Sempre um prazer receber sua visita, receber sua atenção. O objetivo desse vídeo é tratar de uma lei nova, uma lei que foi publicada no Diário Oficial da União, aí e é a lei de número 13.104 de 2015. Essa lei, pessoal, já está em vigor. Aliás, entrou em vigor hoje, dia que estou gravando esse vídeo para vocês, no dia 10 de março de 2015. E, Renato, o que essa lei vai trazer de interessante para a gente? Na verdade, pessoal, essa lei acabou introduzindo no Código Penal o que doravante vamos chamar de feminicídio. Feminicídio ou femicídio, como preferem alguns, nada mais é do que a morte de mulheres em razão. Então, nada mais é do que a morte de mulheres em razão de seu sexo. Então, na verdade, essa seria a definição do feminicídio. O legislador, atento aos problemas aí da nossa sociedade, resolveu introduzir o feminicídio como uma das qualificadoras do homicídio, além de rotulá-lo também como crime hediondo. A ideia da tipificação do feminicídio, ela vai surgir numa comissão parlamentar mista de inquérito que foi concluída no ano de 2013. Trouxe essa informação para vocês. Essa CPMI da violência contra a mulher, ela foi concluída em junho de 2013 e ela acabou revelando números alarmantes. Ela apontou o assassinato de quase 44 mil mulheres no país entre 2000 e 2010, sendo 41% dessas mortes em suas próprias casas, muitas por companheiros ou ex-companheiros. O aumento de 2,3 para 4,6 assassinatos por 100 mil mulheres entre 1980 e 2010 acabou colocando o Brasil na lastimável posição de 7ª posição mundial de assassinato de mulheres. Então, era premente a adoção, a utilização, a tipificação dessa nova modalidade delituosa. Para além disso, precisamos também lembrar que o Brasil é signatário de algumas convenções obrigando aí a punição, a erradicação dessa forma de violência. O feminicídio ele ganha essa especificidade normativa, sobretudo a partir da Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela OEA, e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995. Então, por esses motivos, o legislador acabou, então, optando por tipificar essa figura do feminicídio. O que a gente sempre lamenta é que o legislador ainda é muito influenciado por essa política criminal relativamente ingênua, acreditando que problemas sociais causados pela miséria, pelo desemprego, pela violência, pela descrença na classe política aí, assolada pela corrupção, podem ser facilmente solucionados pelo direito penal. Então é como se, não, agora virou crime, agora o feminicídio é homicídio qualificado, dando uma falsa sensação para a sociedade de que o problema de crimes contra a mulher em razão do sexo acabaria a partir do momento em que essa figura delituosa foi criada, o que é uma doce ilusão. De todo modo, senhores, temos agora no Código Penal as mudanças produzidas por essa lei. Código Penal, vocês bem sabem, artigo 121, prevê o crime de homicídio, e você tem várias qualificadoras no parágrafo 2º, motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo explosivo, traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que tornou impossível a defesa do ofendido para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. E agora a novidade é que foi introduzida dentre as qualificadoras do homicídio a figura do feminicídio, incluída aí por essa lei 13.104. Agora, lá no parágrafo 2º do artigo 121, temos mais uma qualificadora, a do inciso 6. Doravante,
O crime de homicídio também será qualificado quando? Está aí, quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. É exatamente o que diz o inciso 6. Interessante, pessoal, ver que a lei já começa nos dando um problema, que vocês vão ver que a lei tenta solucionar, que é a utilização desse elemento normativo. Quer dizer, o que seria um homicídio por razões da condição de sexo feminino? O legislador, de modo a evitar maiores problemas quanto a essa interpretação, vai nos ajudar com um exemplo de interpretação autêntica. Ele vai dizer, no parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal já em vigor, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve. Então, aí claramente uma interpretação autêntica dada pelo legislador. Quando o crime envolve, violência doméstica e familiar. Esse conceito, pessoal, é um conceito que já está relativamente tranquilo no nosso ordenamento jurídico. A gente sabe que para dizer o que é violência doméstica e familiar, basta passar os olhos na Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que vai nos dizer o que é a violência doméstica e familiar mediante a conjugação de 2 artigos, o artigo 5º e o artigo 7º. O artigo 7º vai tratar das várias formas de violência física, sexual, patrimonial, psicológica, moral. O artigo 5º vai nos dizer o contexto em que essa violência deve ser praticada, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da unidade familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, se um crime de homicídio for praticado nesse contexto da violência doméstica e familiar, subentende-se que teria sido praticado por razões de condições do sexo feminino. Por isso, será considerado feminicídio. A outra hipótese, trazida pelo inciso 2, é quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui, pessoal, a gente não vê com bons olhos esse elemento normativo. Porque, na verdade, o que seria esse menosprezo? O que seria essa discriminação à condição de mulher? Será que eu posso considerar que um simples homicídio praticado na rua contra uma mulher já teria o condão de caracterizar o feminicídio? Creio que não. Creio que a ideia do legislador não foi essa. Na verdade, a ideia do legislador foi tutelar uma mulher numa situação de vulnerabilidade, à semelhança do que acontece na Lei Maria da Penha. De todo modo, caberá à doutrina, caberá à jurisprudência aí explicar melhor o que seriam esses 2 elementos normativos, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Grosso modo, situações onde alguém vai se aproveitar dessa maior vulnerabilidade em que se encontra a mulher. Interessante perceber que, a despeito da relevância da criação desse novo tipo penal, dessa qualificadora, essa qualificadora já estava presente nas demais qualificadoras do homicídio, pessoal. Difícil você imaginar um homicídio praticado num contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher que já não estivesse qualificado por um outro motivo, torpe, motivo fútil, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. É muito comum essa qualificadora nos casos da Lei Maria da Penha. De todo modo, o legislador brasileiro resolveu, aí em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e por conta de todos esses problemas aí evidenciados pela CPMI de 2013, criar essa categoria delituosa. Para além de introduzir o feminicídio como qualificadora do homicídio, o legislador também introduziu o quê? Uma causa de aumento de pena. Agora passamos a ter um parágrafo 7º no artigo 121, que prevê uma causa de aumento de pena de 1/3 até metade. Colegas, cuidado, e cuidado por quê? São tantas causas de aumento de pena que agora temos no artigo 121
que você não pode se confundir. Essa do parágrafo 7º, ela é específica do feminicídio. Então, ela não se aplica aos demais homicídios, homicídio simples qualificado. Aplica-se apenas àquela qualificadora do inciso 6 do parágrafo 2º. E quando é que vamos majorar essa pena do feminicídio? Em 3 hipóteses. Se o crime for cometido durante a gestação ou nos 3 meses seguintes ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou portador de deficiência. E, por último, quando o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. Então, nessas 3 hipóteses, essas majorantes deverão ser apresentadas aos jurados, já que são eles que decidem quanto à presença dessa causa de aumento de pena. Para além disso, introduzir o feminicídio como qualificadora do homicídio, introduzir 3 novas causas de aumento de pena para o feminicídio, o legislador da Lei 13.104 também teve o cuidado de colocar o feminicídio como um dos crimes hediondos. Aliás, pessoal, nesse ponto, talvez nem houvesse necessidade, já que sabemos que o homicídio qualificado sempre foi considerado hediondo, desde a Lei 8.930, e continua sendo tratado como tal. De todo modo, o legislador, para evitar maiores controvérsias e para evitar qualquer discussão quanto à natureza hedionda do feminicídio, resolveu também alterar a Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, e introduzir o feminicídio como crime hediondo, o que talvez nem fosse necessário, mas o legislador, acho que até de maneira acertada, prezou por uma certeza. Aí na tela, então, meus amigos, a nova redação da Lei dos Crimes Hediondos, que diz: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio simples, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E também o homicídio qualificado. Parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sendo que aqui no inciso 6 estaria o feminicídio. Quer dizer, o legislador, veja, redação dada pela Lei 13.104, o legislador não quis deixar margem às dúvidas. Claramente, o feminicídio é considerado crime hediondo. Aliás, como vem sendo aí feito nos últimos anos, né? Não custa lembrar, e não vamos perder a oportunidade, que no ano passado, às vésperas da Copa do Mundo, a Lei 12.978 de 2014 entrou em vigor no dia 22 de maio. Ela já havia transformado também em hediondo o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. A gente sabe que, infelizmente, turismo sexual no Brasil é muito comum, por isso, às vésperas da Copa do Mundo, junho de 2014, esse crime do artigo 218b também foi transformado em hediondo. Então aí, pessoal, importantes alterações produzidas pela Lei 13.104. Não só a criação dessa nova qualificadora do homicídio, o feminicídio, criação de causas de aumento de pena para esse delito, mas também a alteração da Lei dos Crimes Hediondos, que passa a dispor expressamente que esse homicídio qualificado, feminicídio, também será considerado crime hediondo. Para nossa alegria, a gente terminava de concluir a atualização do Manual de Processo Penal. Nossa terceira edição do Manual de Processo Penal 2015, que já vai sair atualizada com o novo Código de Processo Civil. Sabíamos que o feminicídio tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, estávamos esperando apenas a publicação da lei para publicar o livro. Então, o manual, terceira edição 2015, já sairá atualizado com a Lei 13.104, com o feminicídio e também com o novo Código de Processo Civil. O nosso Legislação Criminal Especial, que eu inclusive já tenho em mãos, edição 2015, saiu um pouquinho antes da Lei 13.104, mas já devo estar disponibilizando até o final dessa semana no site da editora um arquivo que o aluno vai poder baixar, descrevendo o que é o feminicídio e todas as suas características.
A todos vocês, meus amigos, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.